Olá, esse é o nosso 10 Minutos com Deus. E a mensagem que Deus tem posto em nosso coração para hoje é: quem é Ele? Mateus 8, 23 a 27. Lemos: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diante de um grande livramento, maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto registra a mais importante pergunta já feita pelo homem: quem é este? Ou quem é ele? Milhares e milhares de pessoas têm escrito sobre ele. Jesus é a pessoa mais importante da história. Esta é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Sim, ele foi um personagem histórico real. Ninguém pode negar essa realidade. Meditando no que certo escritor escreveu acerca dele, gostaria de fazer uma paráfrase e também compartilhar com você alguma coisa sobre quem é ele. Ele não foi general de nenhum exército humano, mas tornou-se o supremo comandante do exército celestial. É o que lemos em Josué 5,14. Estou aqui como comandante do exército do Deus eterno. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. O próprio Senhor diz, após a sua ressurreição: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver, pois fala da sua e da minha vitória. Romanos 8,37 diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, por mais difíceis que sejam as suas lutas, entregue tudo ao controle do Senhor Jesus, o supremo comandante do exército celestial, e Ele lhe garantirá a vitória. Mas quem é Ele? Ele não foi médico, não recebeu o título de doutor em medicina, mas na verdade Ele é o médico dos médicos, é o Jeová Rafá, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Fazendo referência ao seu poder de curar, Mateus 15,30 diz: e vieram a ele muitas multidões, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e o largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Lemos também em Hebreus 13,8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura a enfermidade do espírito, do corpo e da alma. Ele restaura as suas emoções. Ele cura as enfermidades físicas, dando-lhe saúde plena. Então quem é Ele? Ele não foi advogado de nenhum tribunal terreno, mas é o nosso advogado diante do trono divino. É o que diz a Bíblia em João 2:1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E ainda mais, a Bíblia diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso tenha paz, pois Jesus é o advogado que está à direita de Deus, intercedendo por aqueles que nele confiam. Mas quem é Ele? Ele não foi escritor, não deixou uma linha sequer escrita. No entanto, Ele tem o poder de escrever suas palavras em nossos corações. É o que diz Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Ele está fazendo esse trabalho agora em seu coração. Ele está escrevendo palavras eternas que têm poder para transformar completamente a sua vida. Por isso perguntamos: quem é Ele? Ele não foi orador. Jamais preparou um discurso para impressionar os homens, mas sua palavra
fazia arder os corações. 2 dos seus discípulos testemunharam disso em Lucas 24:32, dizendo: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Até os seus inimigos confessaram essa realidade. Quando alguns guardas foram enviados para prendê-lo, esses guardas é que ficaram presos pelas suas palavras. João 7:45-46 diz: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. E ele está falando agora ao seu coração através da sua palavra viva e poderosa. Então quem é ele? Ele não foi poeta, mas inspirou as mais belas poesias que já foram escritas. Veja o que o salmista poeta diz no Salmo 45:1: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Gioia Júnior, numa de suas poesias, disse: tu me deste, Senhor, a lira que dedilho, para que eu glorifique o nome de teu Filho, e o proclame aos mortais, e o bendiga e o enalteça. Faze que eu diminua, a fim de que ele cresça. Então os seus lábios hão de expressar os louvores de gratidão ao Senhor numa nova canção. Mas quem é ele? Ele não foi músico. Todavia inspirou as mais lindas canções que o homem já ouviu. Na verdade, ele é o criador da música celeste. Deus tem inspirado canções ao seu povo desde o início da história. Em Deuteronômio 31:16 está escrito: disse o Senhor a Moisés: escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Apocalipse 15:3 fala sobre o cântico do Cordeiro. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Incontáveis as canções que Deus tem inspirado aos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas então, quem é ele? Ele não foi arquiteto, nunca estudou engenharia civil, mas construiu o universo e está edificando o templo do Deus vivo. João capítulo 1:3 diz que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Efésios 2:21 diz que Jesus é quem mantém o edifício todo bem ajustado e o faz crescer como templo dedicado ao Senhor. Assim também vocês, unidos com Cristo, são construídos para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Sim, Deus está preparando uma morada eterna para você que crê em Jesus Cristo. Confie nele, que a sua vida futura está garantida em Cristo Jesus. Mas ainda perguntamos quem é ele? Ele não foi político, nem governante terreno, mas tornou-se o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os ataques à fé, à pessoa de Jesus, através de filmes, livros e outros meios quaisquer, simplesmente revelam o desespero do inimigo no tempo do fim. Apocalipse 17:14 diz que pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. O próprio Jesus, interrogado por Pilatos acerca do reino, respondeu: o meu reino não é deste mundo. Sim, a origem do reino que Jesus estabeleceu é celestial e a duração do seu reino é eterna. Por isso, a coisa mais inteligente que você pode fazer na vida é confessar Jesus como seu Senhor, crendo que Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Concluindo, perguntamos: é Ele o único que lhe garante a vitória por ser o supremo comandante dos exércitos celestiais? É Ele a fonte da sua saúde física, emocional e espiritual? É Ele o seu defensor junto ao trono de Deus? Ele está escrevendo suas palavras eternas em seu coração?
Ele tem falado a você palavras que são espírito e vida. Só Ele lhe inspira no coração uma nova canção. Ele está edificando a sua vida como parte do seu templo. E por fim, Ele é o soberano Senhor da sua vida, hoje, para todo sempre. Se você não pode dizer sim a alguma dessas perguntas, então curve-se diante dele agora, confesse-o como seu Senhor e Salvador, pois Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus lhe abençoe, que assim seja. Amém. Eu quero orar por você. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, ilumine, revele Jesus, teu Filho, a cada coração neste momento. Eu te peço agradecido, orando em nome de Jesus, que assim seja. Amém.